queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado, comemorando 10 anos aqui no YouTube. No programa de hoje eu recebo com muita alegria a doutora Marilena Mattiusi, que é advogada e poetisa e acaba de assumir a presidência da Academia Saltense de Letras, a ASLE. Bem-vinda, Marilena. Obrigada, Mirna. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um prazer receber você aqui nesse segundo programa com esse cenário maravilhoso. Olha eu que convencida. Realmente ficou lindo. E eu acho que quase que começa inaugurando os seus cenários, porque o outro cenário, mudança de cenário, eu também estava aqui no comecinho. É verdade, é verdade. Marilena, assumindo aí a presidência da ASLE, né? Uma instituição tão importante para a cultura da nossa cidade, muita responsabilidade, né? Olha, eu confesso a você que não tinha me preparado, não era um pensamento, eu vou ser presidente da ASLE um dia. Mas as coisas convergiram para isso, eu assumi, sei da responsabilidade, porque é uma instituição que está aí há 16 anos, e eu enxergo a academia como um coletivo a favor das letras. Nós vivemos num país onde a literatura, né, tem uma outra performance hoje, não é a arte mais procurada e nem nada. Então, eu entendo, eu reputo que sim, é muito importante que haja pessoas que estejam ali, lutando, ou melhor, trabalhando, apoiando e trabalhando nesse sentido. Eu entendo que é uma coisa importante e séria. Eu preciso realmente da colaboração de todos que estão ali e me coloquei à disposição para estar presidindo esse período novo, esse novo biênio. E Marilena, quais são os novos projetos que você tem aí para a ASLE? Então, Mirna, a ASLE, ela tem alguns projetos ao longo dos anos, ela foi criando assim alguns projetos ficaram característicos da ASLE. Nós temos a Semana Cultural, nós temos uma antologia que todo ano é feita e nós temos também o Prêmio Moltoné de Poesia que anualmente acontece. E entrando na academia, eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa também para motivar os jovens, as pessoas mais novas à leitura, já que a gente tem um concorrente muito forte que é a internet, né? Então, as redes sociais. Então, alguma coisa que motivasse, que traga as pessoas à leitura, à literatura, porque é uma coisa tão importante. E aí, nesse primeiro momento, nós nós inauguramos um projeto, agora nesse semestre, que visa auxiliar alunos de ensino médio a entender, do ponto de vista literário, alguns livros que são exigidos para o vestibular. Então, de agosto até novembro deste ano, aos sábados, começa dia 24 de agosto, nós teremos professores de universidade, professores de cursinho, inclusive um acadêmico, o Leandro, que vai dar aula sobre aquele livro que é exigido no vestibular da Unicamp e que olhar sobre aquele livro, como interpretar aquele livro. E vai ser muito bacana, inclusive eu convido a todos que se inscrevam. Os que estão em fase de vestibular. Os que estão em fase de vestibular, até para quem não está. Se quer assistir uma bela aula sobre um livro, sobre um clássico, inclusive o projeto chama Desvendando Clássicos. E a gente está apostando que vai ser uma coisa bacana para a cidade. Agora, nos próximos anos, a gente tem algumas ideias, talvez criar algum projeto que trabalhe a escrita criativa, que auxilie no trabalho da escrita criativa para demais pessoas, mas ainda a gente não formatou, porque acabamos de entrar e já introduzimos esse novo projeto. Você assumiu agora em julho? Foi em julho que eu tomei posse, e agora em agosto teve a primeira reunião e a gente já lançou esse projeto. Marilena, você está na ASLE há quanto tempo?
Ai, já faz mais de 10 anos. Eu salvo, não sei agora se foi 2011, 2012. Parece-me pra mim que foi 2012 que eu entrei na ASLE. E quem foi sua madrinha ou seu padrinho aí? Então, foi a Ana Falcine, a Ana Osta. Nós somos amigas há muitos anos e desde criança, assim, desde meninas, a gente trocava livros. Uma influenciou muito a outra nessa questão da literatura. E passado anos, ela casou, viajou, foi embora do Brasil, voltou, mas a gente sempre esteve próximas de certa forma. E ela diz, né, que sou a grande inspiradora dela nessa área. Então ela, sabendo de poesias que eu tinha num blog que naquele tempo na internet a gente tinha blogs e a gente postava poesias. E ela viu aquilo, ela falou: nossa, isso tem que ser publicado, não é possível. E foi ela que me presenteou com isso e também me convidou para participar da ASLE. E qual é a sua cadeira e a sua patronesse? Eu ocupo, né, a cadeira 39, cuja patronesse é Cora Coralina. De onde vem essa sua relação com a literatura? Quando você começou a se interessar por literatura? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler antes mesmo de ir para a escola, porque tinha uma oração assim que ficava em cima da minha cama e minha mãe lia para mim aquela oração, então acho que eu fui lendo a oração, sabia de cor, e aí não sei como, todo mundo, nossa, ela sabe ler, mas na verdade acho que deve ter sido por isso. E eu sempre gostei muito de ler. Meu pai vendia livros. Verdade. E a casa era repleta de livros, então ele vendia aquelas enciclopédias que naquele tempo, Barça, Conhecer, Trópico, não sei o quê. E eu ia com ele a São Paulo para comprar os livros, então eu adorava, né, ir com ele. A gente ia na editora e o editor nos dava, o Sr. Giacomo, ele me dava de presente, um monte de livros infantis, Monteiro Lobato, depois mais tarde eu ganhei a coleção de Fernando Pessoa, de Machado de Assis, e eu lia. Eu lia, porque era o que tinha para fazer. E eu gostava. E você na minha tinha casa, à disposição, né, de livros? Você tinha livros à disposição? Tinha muitos livros à disposição. E na minha casa a leitura sempre foi muito estimulada. Meus pais não eram estudados, meu pai era um operário que vendia livros no horário alternativo ao horário de trabalho, porque tinha 5 filhos que tinha que sustentar todos. E ele encontrou esse caminho para melhorar o orçamento da família, então ele vendia livros e ele incentivava muito. Na minha casa nunca faltou jornal. O jornal, assim, a Folha do Estado, o Estadão, a gente lia tudo. Eles liam o jornal, incentivavam a leitura. E nem televisão tinha na minha casa. Não tinha televisão? Não tinha. Já era uma época que tinha televisão, mas meu pai não comprou, ele achava que... Depois, mais tarde, teve televisão, né? Mas assim, enquanto a gente era estudante, o que tinha era livro pra gente. Ele achava que a TV atrapalhava? Ele achava que a TV atrapalhava. E eu fazia a maior campanha para ter televisão, porque eu queria assistir novela. Adorava aquelas novelas. Às vezes eu assistia na casa de uma tia, de alguém que morava ali por perto. Mas ele falava, não, isso daí atrapalha a cabeça da pessoa. A pessoa perde a capacidade de desenvolver a inteligência. Espírito crítico. O espírito crítico. E, enfim... No fim, eu brigava assim com ele no bom sentido, né? Mas foi uma coisa boa, porque a gente nós todos em casa desenvolvemos muito essa coisa de ler muito. E Marilena, você já tem 2 livros editados, né? Inquietações e Sentires, né? Tem vários contos e em prosa, né? Crônicas publicadas em coletâneas da ASLE. E como advogada, você escreve muitas petições, que é uma escrita muito técnica, né? Como é que você vai virando a chavinha aí para ir se alternando nos tipos de escrita? Então, eu lembro, falando disso, me lembro quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu conheci Hilda Hilst, que é uma
uma poetisa muito importante no país, né? Eu frequentava a casa dela, às vezes eu ia lá e ela lia aquilo que eu escrevia como poesia. Ela falava, você escreve muito bem, você tem que se dedicar a isso. Ela também tinha feito direito e ela abandonou completamente o direito para se dedicar completamente à literatura. E especialmente à poesia. E eu me inspiro muito nela, assim, foi um contato muito bonito numa fase da minha vida. E ela falava, a escrita como advogada, a escrita jurídica vai truncar, vai matar esse seu dom, esse seu talento para escrever. Mas é muito técnico. É muito técnico, mas eu fui para a advocacia, que eu gosto também. E realmente, para virar essa chave tem que ter, não é toda hora, eu não escrevo sempre, eu já escrevi mais. Já tive mais dedicação à poesia do que atualmente. Porque não dá para escrever sempre, porque eu estou sempre muito envolvida com processos, recursos, petições. Sim. E a linguagem é muito técnica, é muito diferente da escrita literária, da escrita poética. Mas eu consigo, acho que está lá dentro, assim, de vez em quando aquilo começa a me perturbar. É como se fosse uma perturbação, sabe? E eu preciso escrever, eu sei que está chegando a hora de escrever, então daí eu me dedico, daí eu abro um tempo e começo a escrever de forma literária, de forma poética, e aquilo vai indo. Eu costumo dizer que eu preciso escrever tanto a poesia como crônicas e tudo mais, porque de forma literária, porque é como se ao escrever eu soubesse o que eu estou pensando daquilo, sabe, uma coisa ao contrário, não é como no direito, eu sei que é isso, eu vou escrever isso. Na literatura, então eu vou escrever aquilo que eu sei que tenho que fazer. É o contrário, parece que eu tenho que escrever para entender o que está acontecendo. É um processo inverso. É um processo inverso e é muito bacana. Mas não dá para se dedicar como eu gostaria, como um dia eu sonhei que faria. Um dia eu sonhei, falei, quando chegar numa altura da minha vida, eu vou me dedicar só à literatura. Mas a altura da vida chegou e eu tô aqui advogando como se eu tivesse 20 anos de idade. E continuo escrevendo, claro, mas ainda tô nessa situação. Não escrevo sempre, mas gosto muito. Mas então vamos falar um pouquinho das inquietações e dos sentires, né? Que são os dois títulos dos seus livros. Qual a diferença entre um e outro, assim, no argumento? Porque eu vi que tem uma diferença ali de uns 11 anos entre a edição de um e a edição do outro, né? Foram momentos de vida bem diferentes, né? Na verdade, ele tem uma mesma linha, de certa forma, porque o meu estilo é aquele. Eu como que destilo as palavras, os sentimentos, aquilo que estou sentindo ou que estou pensando. É como se fosse um destilar para encontrar a palavra que, de certa forma, se coadune com aquilo que eu estou sentindo. Poesia, para mim é assim que eu consigo fazer. Então, tem essa linha. Tem uma mesma linha, o mesmo estilo. Mas o primeiro eu escrevia para um blog. Eu escrevia num blog que era meu. Tá. E aí fui fazendo assim tudo do que dava na cabeça, eu ia fazendo, o que eu achava que estava melhor eu publicava. Aí foi quando a Ana se deu conta daquilo, encontrou aquilo e falou, não, isso aqui tem que ser publicado, é muito bom e não sei o quê. Então aqueles primeiros têm uma distância de 11 anos de um para outro, e aqueles primeiros têm uma distância grande também entre eles. Tá. Agora esse outro sentires são sentires mais atuais, assim, mais dos últimos anos. Tem alguma coisa que eu falo da morte da minha mãe, tem uns sentimentos assim mais atuais, digamos assim. É isso. Eu penso que seja a diferença. Nem é diferença o sentido de um e de outro. E Marilena, eu tô sabendo que vem um romance por aí, né? Eu acho que você devia contar um pouquinho disso pra gente. Então, a escrita
A escrita de um romance, para mim, é uma coisa muito séria, não é só talento, tem que ter também técnica e tem que saber como fazer aquilo. Eu acho assim, quem lê bem, escreve bem. Eu leio muito, procuro ler bem. Li, assim, os clássicos, leio muito, muito, muito. Não passo, assim, uma semana sem ler um livro diferente e tudo. Então, isso eu sei que esse subsídio para escrever um romance eu tenho. Mas a técnica, qual a abordagem, como criar os personagens que são... Você não vai fazer... Pode também fazer um romance de um personagem, dois e tal, mas o meu tem mais personagens. É um livro, assim, é de uma mulher. Eu trabalho muito com mulheres, né? Então, tem essa alma feminina, assim, o livro. E tem personagens, tem uma história, tem família. Então, eu me preparei para fazer isso, estou escrevendo. Tá assim, já acabei, mas ainda estou dando um tratamento nele, estou lapidando. É um pouco autobiográfico ou não? Não. É que toda escrita dizem que tem um pouco de autobiográfico na história, né? Mas não é autobiográfico. E é assim, eu estou escrevendo esse livro faz uns 2 anos, então agora finalizei. Fiz uma preparação grande para lidar com a escrita criativa, para entender como que poderia ser melhor. Eu procurei fazer, vamos ver. Para quando você acha? Eu acho que eu vou lançar o ano que vem. Ano que vem? Ano que vem. Vou dar um trato maior ainda nele. E Marilena, você foi vereadora, foi candidata a prefeita, teve uma atuação também na Secretaria de Ação Social. O que a motiva nessa atuação política? Muito que me influenciou talvez tenha sido o ambiente familiar, o meu pai também. Porque eu cresci num ambiente, numa casa, onde meu pai era político, foi fundador da Frente Operária, atuava... o nome dele, Adelino Matiusi. Atuava nos sindicatos e tal. Então, desde pequena eu vi aquele movimento, foi vereador por 21 anos seguidos. E é claro que ali a gente convivia com isso diariamente. E eu gosto muito de política. Eu acho muito importante. Acho muito importante também que a mulher participe da política. E eu era muito nova quando eu entrei na política, faz muito mais de 30 anos, né? Tinha 20 e poucos anos. E então era um ideal de participar da vida política da cidade, de fazer a diferença, de fazer atuações que fossem importantes. Eu gostei muito de ser vereadora, fui a relatora da lei orgânica do município de Salto, fiz lá todo o trabalho que eu achava que devia fazer, depois acharam que eu tinha que ser candidata a prefeita, saí candidata a prefeita, lutei também bastante por aquilo. Depois eu fui secretária e depois desse momento que eu já tinha feito essa trajetória, não que eu não tivesse vontade de continuar, naquele momento eu até tinha, mas eu tinha por um outro lado 3 filhos, a carreira, a profissão, né, a advocacia, e entendi também que para se dedicar à política você tem que ficar, naquele momento que eu estava da política, eu tinha que meio que abandonar, não os filhos, obviamente, mas a profissão ficou uma coisa colocada no segundo lugar, e eu não queria mais isso, eu queria me dedicar com mais ênfase à profissão. Aí eu fui pondo o pé naquilo ali. Eu digo que nos primeiros tempos eu fazia um baita de um esforço para não ir. Eu falava, não sou candidata, tal, não quero, vinham me convidar. Era com esforço. Hoje não, passado anos aquilo saiu realmente de mim. Eu entendo que é importante, acho muito importante que haja quem vá para esse caminho, que tenha mulheres na política, acho importantíssimo que tenha mulheres, que elas representem, porque precisa de políticas públicas voltadas à mulher, então nós precisamos colocar mulheres ali também. E acho que quem tem o ideal, quem gosta quem tem esse dom tem que ir. Mas hoje não é mais uma coisa que eu faria, que eu quero para minha vida.
Não me arrependo do que fiz, gostei, foi importante, mas hoje não quero mais atuar politicamente dessa forma. Mas você tem uma atuação ainda no Conselho Municipal da Mulher, né, Marilena? E já há alguns anos. Inclusive, você esteve aqui junto com a doutora Andréa, que é a atual presidente do Conselho, né? De certa forma, continua atuando pró-comunidade, né? Exatamente. Eu acho que quem é picado por esse bichinho, não é picado pelo bichinho, é um dom mesmo, é um talento, é um gosto. Eu atuo no Conselho Municipal, gosto bastante de estar ali atuando na construção de políticas públicas voltadas à mulher, no combate à violência contra a mulher. A gente faz lá o nosso trabalho, acho importante, estou ali nesses anos todos. E também a advocacia não deixa de ser uma atuação que tem uma repercussão social também importante. Por vezes a gente trabalha pro bono, a gente faz coisas que mais porque você vê que aquela pessoa tem aquele direito e você se envolve com aquilo, deseja que ela alcance aquele objetivo, e nem é por dinheiro, nem é por nada, às vezes nem você não recebe nada por aquilo, e eu faço, porque esse lado, esse pensamento, esse pensar no outro, esse pensar numa sociedade, numa vivência melhor para todos, é uma coisa que realmente apaixona, né? O político tem que ter isso. Então essa alma do político eu acho que eu tenho. Não quero mais a política partidária. Mas não deixa de ser um ser político, né? Uma pessoa que pensa a política, que entende, que olha, que lê, que está aí antenado para ver o que está acontecendo. Isso sim, continua. Essa atuação sua no Conselho da Mulher, como que você avalia aí? Você acha que a gente está chegando num nível bom de conscientização sobre os nossos direitos, sobre relações abusivas, por exemplo? Como que você enxerga hoje esse desenvolvimento da conscientização da mulher? Eu enxergo que há uma conscientização maior da mulher em relação a isso. Eu entendo que, do modo geral, a mulher tem hoje mais consciência dos direitos dela do que ela teve anos atrás. Mas ainda é uma luta grande. Não somente para conscientizar todas os seus direitos, é uma luta grande para combater o machismo que agride, que violenta, que não entende que a mulher tem direitos iguais. Eu entendo que esse machismo, essa coisa que está arraigada na nossa estrutural, ainda é muito forte, mas a mulher tem mais consciência, sim, dos direitos que ela tinha. Por vezes ela não consegue sair daquele ciclo que ela entra. Por vezes ela não tem forças para aquilo, porque uma mulher, quando ela sofre violência, ela fica quase que lesada emocionalmente. É estatístico isso, ela não tem forças e ela fica se sentindo tão mal, que ela acha realmente que ela é uma porcaria, que ela não tem capacidade para nada, não tem valor para nada. Então, às vezes, ela fica presa num ciclo desses, porque tem filhos, porque não saberia sair daquilo. Mas, assim, eu enxergo que um dia ela sai daquele ciclo, porque há informações, ela vai começando a despertar para as coisas, mas ainda é uma luta. E a gente tem que ter alguém ali alertando, falando, ensinando, fazendo aulas, palestras, falando para os homens e para as mulheres, né, quais são os direitos, o que não pode, o que não deve ser feito, porque combater a violência doméstica, né, combater a violência de gênero, a violência contra a mulher, você está ajudando a sociedade inteira. Não é só a mulher, é a sociedade inteira. Nós vivemos numa sociedade que tem metade mulheres e metade homens. Se a metade ficar bem, tudo ficou bem, né? Não é, eu acho que assim, é uma questão de cultura, né? Eu acho que a gente chega lá ainda. Eu tenho essa fé, acredito nisso. Marilena, você tem, acho que 40 anos de advocacia? Sim. 40 anos de advocacia aqui em nossa cidade, e seus 3 filhos
o Paulo, a Bruna, né, e o Lucas seguiram a mesma carreira que você, né? Trabalham junto, inclusive. Sim. Um orgulho, né? Sinal que o exemplo foi bom. É um orgulho, assim, realmente para mim. Sobretudo porque eu enxergo que cada um deles tem a característica própria deles. Eles são diferentes de mim. E, inclusive, a vinda deles no escritório me ajudou muito a crescer, a melhorar, porque daí eu tinha que ser exemplo, né? Então eu tinha que ser realmente... não que eu não... Mas foi uma coisa assim que ajudou muito no escritório. E eu acho que, mais do que o exemplo, que claro, que eu procuro fazer da forma melhor que eu posso, procuro atuar da forma melhor que eu posso, que eu sei atuar como advogada, mas acho que é a paixão que eu tenho por aquilo. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu tinha paixão na política, eu tenho paixão na advocacia, eu tenho paixão por escrever, e acho que essa chama da paixão, ela acaba iluminando as outras pessoas. Claro que eles também foram fazer direito, eram livres, até achava que podia fazer outra coisa, falava, vai fazer outra faculdade de outra coisa, aquelas coisas que a gente fala, né, quando tá na profissão. Vai fazer outra coisa, que isso aqui é muito difícil, é muito problemático, mas eles foram pro direito e gostaram. Todos eles gostam muito do curso que fizeram, gostam de atuar, mas eu acho que pode ser isso, pode ser a minha paixão por trabalhar naquilo que tenha, num dado momento, dado uma iluminada. Mas hoje eles têm o caminho deles. O Paulo tem as ações dele, a Bruna tem as dela, atuam até em áreas um pouco diferentes da minha, e vieram para completar. Agora, para encerrar, né, eu quero perguntar para você sobre as coisinhas mais fofinhas da vida da gente, né? No seu caso, a Maria Ondina e a Alice. Como é ser avó, né, para você? Como que ser avó mudou o seu jeito de ser, o seu jeito de ver o mundo? Olha, até me emociona, porque realmente eu acho que assim, eu não imaginava. Eu escutava as pessoas falarem, ser avó é maravilhoso, é um amor com doce, uma coisa assim que eu ouvia. Eu achava que ia ser, mas eu não sabia que era tão apaixonante. É muito, muito, muito bacana. Muda bastante aquilo que eu procuro hoje ser mais dócil possível com elas. Olho para elas e procuro agir com elas, talvez até como não tenha conseguido agir com os filhos. Parece que a gente meio que corrige alguma coisa quando a gente é avô. A gente não é que corrige, a gente tem um outro tempo, tá em outro momento. Então você olha sem expectativa de nada, você ama aquela pessoa do jeito que ela é e quer que ela seja mais e mais o quanto ela é. Sim, corrige aquilo, lava a mão, nada disso, pode sujar a mão quanto quiser, pode comer o que quiser. Assim, eu acho maravilhoso, é um amor muito grande, muito profundo, muito verdadeiro, muito puro. Talvez seja, assim, os grandes amores da vida da gente. Primeiro, quando a gente é criança, são os nossos pais. Depois, o amor puro, incondicional, né? Que você não espera nada. É dos filhos. E eu acho que talvez seja a última possibilidade na vida de um amor puro. É para os netos, que você não espera nada, você só ama, né? É maravilhoso. Marilena, eu tô nessa expectativa, tô esperando os meus netinhos ainda. Você vai gostar. Ainda não tive esse presente na minha vida, mas tô esperando. Quem sabe, né? Vai dar certo, se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Marilena, eu quero agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, viu? Parabenizar pela presidência da ASLE agora, desejar muito sucesso nesses anos aí, que agora é 2025 e 2026, é isso? Sim. Obrigada, Mirna. Então, muito obrigada sucesso, por ter me convidado para estar aqui. É sempre um grande prazer esse bate-papo com você. Eu gosto muito do seu programa, gosto muito da leveza e de tudo que envolve o seu programa. E a sua pessoa também, gosto muito de você. Muito obrigada, viu? E quando sair o seu romance, você vem aqui. A gente volta aqui com o romance. Isso aí.
E obrigada a Obrigada, você que obrigada. nos acompanha aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.